Oi, pessoal, então vamos continuar aqui com os nossos DFAs, tá? Processando strings com DFAs, né? Vamos ver do que se trata isso, né? Então, vamos lá. Aceitação e rejeição de strings. Então, assim, a gente já viu que, né, esses modelos matemáticos aqui dos DFAs, eles servem para entender como algoritmos funcionam, né? Então, tipicamente você tem uma entrada para esse algoritmo e ele, né, vai processar essa entrada. Digamos que a minha entrada é essa string aqui, por exemplo, 1001. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Então, e o meu DFA é esse cara aqui. Tá? O que acontece aqui, né? Bem, o primeiro símbolo é 1, né? Então o meu DFA aqui começa no estado P aqui, porque esse é o estado inicial, né? Ele leu, eu falo aqui que ele vai lendo os símbolos de entrada. Ele vai ler o símbolo 1, depois vai ler o símbolo 0, depois vai ler outro símbolo 0 e depois vai ler o símbolo 1. Então o meu DFA leu o primeiro 1, né? E o que acontece? Ele vai sair do estado P e parar no estado P. Então ele vai continuar no estado P, né? Porque tem uma transição que diz que, né, se eu estou em P e eu leio 1, eu paro em P. Aí, segundo símbolo 0. O que aconteceu? Agora eu vou ir parar no estado Q. Eu estava no estado P, fui parar no estado Q. Aí eu li o terceiro 0, desculpa, o terceiro símbolo, que é 0. Eu vou continuar no estado Q, porque eu tenho uma transição em 0 aqui, né? Aí eu leio o último símbolo 1, eu saio do Q e vou parar no R, por causa dessa transição, né, com rótulo 1 aqui. Né? Ou seja, meu DFA começou no estado inicial, como sempre começa, P. Ao final do processamento dessa string aqui, ele parou no estado final. Né? Isso significa o quê? Que ele aceita essa string. Então, 1001 é aceita pelo DFA. Tá? Eu vou usar essa terminologia aqui, ele aceita a string. Agora vamos ver essa outra string aqui, 1100. Então, o meu DFA vai ler o primeiro 1, vai continuar no estado P, ele sai do estado P e para no estado P. Lê o segundo 1, continua no estado P. Até agora ele não conseguiu sair do P ainda. Ele leu o 0, ele veio parar no Q, né, por causa dessa transição aqui. Ele leu o segundo 0 aqui, o quarto símbolo, né, e aí fez essa transição de cima aqui, né, e continuou no estado Q. Acabou a string, né, e o último estado que o meu DFA parou é um estado Q, que não é o estado final. Aí eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que ele rejeitou a string. Né? A string 1100 é rejeitada pelo DFA. Então o que acontece aqui é que, né, o alfabeto desse DFA aqui é o alfabeto binário. Né? Então para qualquer possível string binária, né, o que vai acontecer aqui é de uma ou duas coisas. Ou ao final do processamento meu DFA vai estar no estado final, ou não vai estar. Né? Então para todos os strings de sigma estrela, todas as strings binárias aqui no caso, ou o DFA aceita ou rejeita a string. Né? Só tem essas duas possibilidades. Tá, o que a gente vai querer fazer aqui agora é apresentar uma definição formal, né, para o conceito de aceitação e rejeição de strings. O que a gente viu no slide anterior era, assim, viu essas ideias de maneira bem informais. Né? A gente viu um desenho ali, pegou alguns exemplos e viu o que acontecia, né, quando o DFA processava aquelas strings. Né? Que a gente tem que fazer isso de maneira formal agora. Porém, a gente vai fazer isso no próximo slide. Tá? Nesse aqui, a gente vai entender um pouquinho o que acontece, né, quando um DFA está processando uma string. Tá? E a gente vai usar esse exemplo aqui, esse nosso exemplo conhecido da máquina de vender chocolate. Né? Aí, digamos que a gente está no estado B da máquina ali, né? E as próximas 3 moedas são moedas de R$1. Né? Então a gente está no estado B, e a string de moedas que vai vir a seguir é a sequência de 3 moedas 111, né? 3 moedas de R$1. Onde a gente vai parar? Estamos no estado B, veio uma string de 3 moedas 111. Né? A gente vai parar no estado E, né? Faz essa transição, depois essa, depois essa. Parece meio óbvio isso, mas o importante é que entender a estrutura da pergunta que eu estou fazendo. Né? Dado um estado B e uma string 111, onde que o DFA vai parar? Ele vai parar no estado E. Né? Então, de certa maneira, né, o comportamento matemático do que está acontecendo aqui, ele pode ser, né, a gente precisa olhar o quê? Né? Olhar um estado, olhar uma string, né, e aí
vai ter um estado de destino, né? Então, dado um estado Q, pertence a Q, e uma string W, que pertence a sigma estrela, né? A gente vai obter um estado Q', digamos, né? Em outras palavras, o objeto matemático que captura isso que está acontecendo, né, é uma função, né? Uma função que pega um estado Q e uma string de sigma estrela, certo? Dado um estado de Q e uma string de sigma estrela, eu vou parar no estado Q. A função me retorna um estado, né, que eu vou parar depois de processar essa string no certo estado Q. Né? Ou seja, é uma função do tipo f, né, de QW igual a Q', né, onde W é uma string. Né? Então, com isso em mente, a gente vai poder apresentar a definição formal do que é aceitar e rejeitar uma string. Ok, então, vamos ver aqui, função de transição estendida. Tá? Então, dado um DFA-D, né, eu vou definir o que é a função de transição estendida do meu DFA. Todo DFA tem uma função de transição, né, a gente já conhece bem ela. Eu vou definir agora essa função estendida, tá, que é um outro tipo de função. Tá? O que é a função de transição estendida delta chapéu do D? Né? Dado um delta dele aqui, né, dado meu DFA-D, que tem uma certa função delta, quem que é o delta chapéu? Bem, é uma função um pouco diferente, né? Ela pega um estado e uma string e retorna um estado. Tem a ver com o que a gente acabou de falar no slide anterior, né? Então é uma função que pega um estado e uma string e retorna um estado. Basicamente o que a gente quer definir é a função que me diz, né, se eu estou num certo estado do DFA e a próxima sequência de símbolos é uma certa string W, qual que é o estado que o DFA vai parar. Então a função do outro chapéu deve fazer isso. Então vamos definir adequadamente para que ela faça exatamente isso, né? Então ela vai ser definida abaixo. A gente vai definir de maneira recursiva, né? Ou às vezes a gente fala de maneira indutiva, né? Bem, vamos ver como é que a função. Vamos definir o comportamento do delta chapéu num caso bem simples primeiro, né? Que é o caso base. Se a string W for epsilon, ou seja, string vazia, né? O que é o delta chapéu? Né? Bem, o delta chapéu, né, de que é epsilon, né? Veja lá, meu delta chapéu é uma função que pega um estado e uma string. Né? Epsilon é uma string, né? Então, e é um caso bem simples, né? Então, delta chapéu de QI, que é epsilon, é o próprio Q, que faz sentido, né? A ideia do delta chapéu é, eu estou num certo estado, eu li uma sequência de símbolos, onde eu vou parar? Bem, se essa sequência de símbolos não tem nenhum símbolo, é string vazia, onde eu vou parar? Eu paro no mesmo lugar, né? Eu continuo no Q, eu estava no Q, eu continuo no Q. Legal. Agora vamos ver o caso geral. Né? Quando a minha string a minha string W não é epsilon, né? O tamanho de W é maior que zero. Então é uma string qualquer diferente de epsilon. Né? Aí vamos ver como é que o delta chapéu, o que o delta chapéu faz. Bem, primeira coisa, vamos ver, vamos observar que W, né? Ele pode ser pensado como uma string dessa forma aqui, XA, tá? Sendo que X é uma string, tá? E A é um símbolo, tá? Então, quando eu falo que W é dessa forma aqui, XA, observe que X é um tipo de objeto e A é outro tipo de objeto. Né? X é uma string e A é um símbolo. Né? Então, eu escrevo de maneira formal assim, né? Seja W da forma W igual a XA, tal que X é uma string e A é um símbolo. O que eu quero dizer aqui? Né? A é o último símbolo da string W. Né? E X é o prefixo que sai do primeiro símbolo e vai até o penúltimo símbolo. Né? Então W tem essa forma. Aí a gente vai poder definir o que é o delta chapéu de QW. Tá? Assim, dado um estado Q, quando eu leio W, onde eu vou parar? Bem, essa aqui é a definição. Né? Então, e é uma definição recursiva. Né? Veja que delta chapéu, né, de QW depende de delta chapéu. De Q para uma certa string X aqui. Né? E aí tem o delta aqui também, mas delta a gente sabe como é que funciona, então já está bem definido. Né? A questão é o que está acontecendo aqui, delta chapéu de que é x. Bem, x é esse pedaço inicial da string W, aqui, aliás, inicial até o penúltimo símbolo. Né? Então, o que está acontecendo aqui, que eu estou falando aqui, é que se eu estou no estado Q e eu vou processar a string W, eu vou parar exatamente onde? Bem, primeiro tem que ver onde ele vai parar quando eu cheguei no penúltimo símbolo. Né? Porque delta chapéu de que X me diz onde eu vou parar quando eu estou no estado Q e processo a string X. Eu processei até o penúltimo símbolo de W.
eu fui parar em algum lugar, não sei onde, mas eu fui parar em algum lugar. Né? E aí o que acontece? Dado esse lugar que eu parei, um certo estado, digamos, Q', né, onde eu fui parar, aí eu faço, isso aqui tudo é Q', né, isso aqui é o Q'. Né? Aí eu faço delta de Q' a e paro num certo estado que finalmente é o destino, né, de onde eu fui parar quando eu apliquei delta chapéu de QW. Né? Então, é uma definição recursiva. Observe que está tudo bem comportado aqui, tá? Porque é uma definição recursiva, só que o x é menor que w. Né? Então faz sentido. Então eu apliquei a definição recursivamente, só que apliquei numa string menor. Né? E como a minha condição de parada aqui é para o caso da string vazia, né? Então, se eu for aplicando essa definição recursiva, eventualmente a string vai acabar, né? E aí eu vou cair no caso base. Aí eu vou saber qual que é o valor de delta chapéu para aquela string W e para aquele estado Q. Né? Legal. Então, dado isso, né, eu posso apresentar a definição do que significa um DFA D aceitar ou rejeitar uma string W. Né? Ou seja, seja D um DFA e W uma string qualquer de sigma estrela, ou seja, uma W, uma string do alfabeto do DFA. Tá? Se for o caso de que delta chapéu de Q0W for um estado final, né, pertence a F, observe que delta chapéu de QW retorna um estado. Né, e aí a questão é se estado tal ou não no F. Se ele estiver no F, eu digo que D aceita W. Tá, esse é o termo que eu vou usar aqui. D aceita a string W. Né? Se for o caso que delta chapéu de QW não é um estado final, eu vou dizer que D rejeita a string W. Né? Faz sentido aqui, se você pensar um pouquinho. Né? Eu estou dizendo aqui assim, delta chapéu de QW quer dizer o quê? Assim, quer dizer o seguinte, se eu estou no estado inicial do DFA, ou seja, a computação vai começar agora, e ele pegou a string W, né, onde eu vou parar depois que eu processei essa string W inteira? Né? Eu vou parar num certo estado. E aí a questão é se esse estado é final ou não. Isso vai me dizer se a string W é aceita ou rejeitada pelo DFA-D. Tá? Então, você tem que parar e pensar um pouquinho aqui, pegar alguns exemplos. Eu sugiro que vocês peguem o exemplo ali do primeiro slide e apliquem, né, a função delta chapéu para aquelas strings com aquele DFA lá e ver o que está acontecendo. Aplique recursivamente e ver que faz sentido essa definição aqui de aceitar e rejeitar uma dada string. Tá, último slide aqui. DFAs e linguagens. Agora a gente vai conectar DFAs com algo que a gente viu lá no começo, né, que era linguagem. O que é a linguagem de um DFA? É bem natural, assim, né, pensar. O que acontece é o seguinte, existe um conjunto de strings que o DFA aceita. Né, então, existe um conjunto de strings que o DFA rejeita. Né, mas vamos pensar o conjunto de strings que ele aceita. Bem, o conjunto de strings o que é um conjunto de strings? É uma linguagem, é a definição formal de linguagem. Então, a gente vai definir aqui o que é a linguagem de um certo DFA. Tá? Então, a linguagem de um DFA-D, né, e a gente denota isso por L de D, tá, é a linguagem definida a seguir. Tá? Então, a linguagem L de D é o conjunto de toda a string W, tal que, bem, W é aceita pelo DFA-D, né? Ou seja, delta chapéu de Q0W pertence a F. Né? Então, dado um DFA-D, né, ele tem uma certa função delta, né? Então, as strings aceitas por D vão ser as strings em que delta chapéu aplicado em Q0 W me dão um estado de aceitação. Né? Então, isso aqui é uma maneira formal de dizer conjunto de strings aceitas pelo DFA D. Tá? Essa linguagem que o DFA aceita aqui, às vezes eu digo também que é a linguagem decidida pelo DFA. Tá? É outra terminologia que a gente usa aí. Né? Legal. Então, dado um DFA, a gente pode pensar na linguagem associada a esse DFA, a linguagem que esse DFA aceita. Agora, definição de linguagens regulares. Tá? A gente vai definir aqui agora um conjunto de linguagens. Então, né, a gente, lembrando lá no comecinho, né, a gente começou com o alfabeto, né, com certos símbolos, daí a gente construiu strings, né, usando símbolos, né, um objeto um pouquinho mais complicado, que era
strings, né? Depois a gente pensou, vamos pegar essas strings, várias strings, e construir esses objetos mais complicados que são as linguagens, né? Então, uma linguagem tipicamente é um conjunto infinito de strings, mas pode ser finito também, né? Mas, normal, os mais interessantes são os casos infinitos, né? Então, você tem um conjunto infinito de strings, legal, você tem uma linguagem. Agora a gente vai pegar um conjunto de linguagens, vamos subir um nível mais ainda, né? Então, e conjuntos de linguagens, às vezes a gente chama de classes, tá? Classes de linguagem. Tá? Então vamos lá. Dada uma linguagem L, né? Se existe um DFAD tal que essa linguagem L é L de D, ou seja, a linguagem L é a linguagem aceita pelo DFAD, né? Para algum DFA, na verdade existe, basta que exista um DFAD que faça isso. Né? Então eu digo que L é uma linguagem regular. Tá? Então a ideia é qual que é o nome desse conjunto de todas as linguagens tal que existem DFAs que as aceitam, né? É o conjunto das linguagens regulares. Tá? Então, se existem infinitos possíveis DFA, cada um associado a cada DFA tem uma certa linguagem que aceita por esse DFA. Né? Agora esse conjunto infinito de linguagens a gente chama da classe das linguagens regulares, né? O conjunto das linguagens regulares, que é uma maneira de pensar, né, né, lembrando que uma linguagem a gente pode pensar como associada a um problema, né, o problema de decidir se a string está na linguagem, né. Então, esse conjunto de linguagens regulares são os tipos de linguagens que os DFAs, os tipos de problemas que os DFAs conseguem resolver. Tá? A gente vai ver com mais calma mais para frente esse tipo de coisa, mas é bom já ir pensando nisso, tá? Então, legal, isso acaba o assunto DFA, né? Mas a seguir ainda a gente vai continuar com autômatos, né? Mas pensando em modelos um pouquinho diferentes, um pouquinho mais complicados do que DFAs, mas não muito, tá? E esse vai ser o assunto dos próximos vídeos.